Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, e o versículo de número 32, e eu já deixo para vocês aqui, então, esta primeira meditação no programa Jesus é a Salvação desta manhã de segunda-feira. Verso 32, e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, o feria, o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo, leão, como urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais: o Senhor me livrou da mão do leão, do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Queridos irmãos, eu quero fazer a seguinte pergunta para você, e esta pergunta que faço, a gente responde durante aqui a meditação desse texto sagrado. Por que que a mesma situação que se apresenta para todos, para alguns é motivo de temor, é motivo de medo, provoca covardia, recuam, não conseguem avançar, ficam travados, o medo domina totalmente. Em contrapartida, para outros, a mesma situação é uma oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de contar a vitória. Qual que é a diferença? Você sabe responder isso? Quando nós olhamos para esse texto, e eu li apenas alguns versículos, mas todo o contexto aqui você já conhece, deste gigante filisteu, desse guerreiro filisteu, que se apresentou diante do exército de Saul, e ali ele gritava no vale, pedindo um homem, que se desse um homem para guerrear com ele, e nessa peleja entre ambos, aquele que vencesse, olha só, o vencedor e o perdedor. Perdedor seria escravo. Então, o povo do perdedor seria escravo do povo do vencedor. E então a Bíblia diz que não se achou um homem no meio do povo de Israel. Embora do povo de Israel, não, do exército de Israel. Homens treinados, homens preparados para a peleja, para a guerra. Todavia, quando chega nesta oportunidade, não é nem um exército, é um homem. Tá certo que é um homem diferenciado aqui, mas todo o exército ficou travado. Nenhum deles se habilitou a descer naquele vale e pelejar contra, então, aquele filisteu. Então eu aponto para vocês o primeiro detalhe, a primeira resposta da pergunta que ele fiz. Por que nesse caso aqui eles ficaram com medo? Ora, preste atenção. São tipos de pessoas que olham, focam na dificuldade, focam no problema, analisam de uma forma racional as circunstâncias e as situações. Deixam-se levar pela vista ou por vista,
aquilo que está diante dele, e aí começa então a razão a funcionar, a analisar o tamanho do problema, a grande dificuldade que está na frente, e também faz uma autoanálise. E aí começa a se menosprezar. Eu sou um miserável, eu sou um coitadinho, eu sou um perdedor, eu não consigo, eu nunca que posso. Enquanto estiver com esse posicionamento, enquanto estiver com esse pensamento, não tem vitória, não vai alcançar bênção nenhuma. Porque está andando segundo a carne. É uma peleja espiritual, é uma guerra espiritual, mas ele não enxerga isso. Ele enxerga somente aquilo que é material, e isso trava. E ele não consegue. Segundo, são pessoas que não têm uma experiência com Deus. Nunca venceu nada, nunca deu um passo à frente, não tem testemunho para contar, não tem nada para dizer a respeito do que já recebeu de Deus. Então, está com medo da experiência, de dar o primeiro passo e vencer ou perder. Não. E, terceiro, percebam que tudo isso acontece dentro da mente desses homens. Não houve peleja nenhuma, não houve embate nenhum. No entanto, eles já saíram como perdedor. Nem experimentaram, nem foram para a guerra, nem travou nada, mas na mente já existe a derrota. Agora preste atenção do ponto de vista de Golias. Ele estava seguro de si. É lógico, ele está confiante no seu tamanho. Ele está observando também o tamanho dos israelitas. Todos homens pequeninos diante dele. E ele já havia vencido muitas guerras antes. Ele já havia vencido muitos homens. Ele tinha para ele que ele era imbatível, que ele era invencível. Então isso lhe dava a posição de prevalência em relação aos outros. Então é uma lição que nós aprendemos aqui nesta manhã de segunda-feira. Que aquele que se posiciona, aquele que se diz, não, eu sou vencedor, eu sou imbatível, eu sou invencível, esse se posiciona dessa forma, é assim que ele é. E aí transfere um medo para os outros. Ele é corajoso e o medo é transferido para os outros. E os outros que estão numa condição já de medo, de temor, já de covardia, recebem essa palavra e aí ficam desse jeito. Ficam medrosos mesmo, não conseguem ir para a batalha, e se for, já sabe, vai perder, não vai vencer, por isso que ele já nem arrisca ir, porque dentro da cabeça dele ele já perdeu a guerra. Agora, vamos para o outro ponto. Por que que para outros a mesma peleja, ela se torna numa grande vitória, numa grande oportunidade? E o exemplo aqui para nós é Davi. Davi, quando chega ali e ele observa aquela situação, então ele pede para ser levado para diante do rei e diz para o rei, olhe só, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Preste atenção aqui. Olha, não desfaleça o coração de ninguém. Coração, sentimento, também, irmãos, a parte emocional do homem. Davi agora começa a tentar, a levantar aí esse sentimento do exército. Ninguém pode ficar com medo desse homem. Ninguém pode ficar com o coração desfalecido. Davi olhou a mesma situação, do jeito que era para aqueles seus companheiros, a situação era a mesma para Davi. Preste atenção, eu sou repetitivo nessa expressão, por quê? Para chamar-lhe a atenção. É a mesma coisa, é a mesma situação, tanto para um do que para outro, mas o posicionamento é diferente. O posicionamento de Davi, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele.
teu servo irá pelejar contra este filisteu. Acabou. Acabou o temor, acabou o medo, acabou a insegurança. Não se preocupe, eu irei lá e vou pelejar. Agora vocês acham que Davi iria lá para fazer uma experiência? Para ver se ia ganhar ou não? Davi tinha a certeza absoluta de que aquela batalha entre ele e o filisteu, ele sairia vencedor. Então, da mesma coisa, nós destacamos. Olha a mentalidade de Davi. Olha o pensamento, olha o posicionamento de Davi no mundo espiritual, diante de Deus, de vencedor. Então, aquele que perde batalha é porque o seu posicionamento é de perdedor. Ele, antes de qualquer coisa, ele já é perdedor, ele já se posiciona como tal. Então não adianta ir para a peleja mesmo. Agora o vencedor, ele já é antes. Davi ainda não entrou em embate, em corpo a corpo com o filisteu. Mas para ele, Davi, ele já é vencedor. E o gigante filisteu, perdedor. Não interessa. Não interessa o tamanho do gigante e o meu tamanho cá. Ele é perdedor e eu sou vencedor. Ele é perdedor, eu sou vencedor. Esse é o posicionamento. Agora, você, eu, nós, temos mensagens no Novo Testamento, coisas que naquela ocasião eles não tinham. Como, por exemplo, o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, que o Senhor deixou para nós, escrito, e nós meditamos. Quando Paulo escreve, diz, nós somos mais do que vencedores. Nós temos essa palavra de Deus conosco. Para que o primeiro posicionamento de derrotado? Vamos começar o dia e a semana com um posicionamento de vencedor diante de Deus. Por que Davi tinha essa ousadia? Porque era um homem experimentado. Experimentado nas guerras humanas? Não. Treinado no exército? Não. Ele nem servindo o exército, era novo, era um moço novo. Não estava nem na idade de estar no exército. 3 dos seus irmãos estavam no exército Saul. Ele ainda não tinha idade para tal. Ele foi lá tão somente para levar alimento para os seus irmãos que estavam na peleja. E ali já tinha 40 dias o desafio. Mas quando Davi chega ali, peraí, o negócio aqui vai mudar. Isso aqui é posicionamento de vencedor. Aqui agora vai mudar, não interessa se tem aqui dentro comigo apenas uma pessoa, 2, se eu estou no centro da cidade, se eu estou no bairro da periferia, se eu estou no vale, se eu estou no monte, não interessa. O que importa é que Deus está comigo. Então, Davi era um homem de experiência. Quando Saul diz para Davi, você não pode pelejar contra esse homem, porque ele é um guerreiro experimentado, você não. Olha a palavra que vem para ele. Irmãos, quem é vencedor pode falar para ele o que quiser, pode sair qualquer palavra de fora, não penetra, não adentra, não desanima. Vencedor é irmão, vencedor é posicionamento. Você alcançar a tua vitória é questão primeiro de posicionamento no mundo espiritual. Se posicione no mundo espiritual como vencedor. Mas pastor, a situação está feia. Olha como é que ela está, não importa. Pare de olhar, pare de analisar as coisas do ponto de vista humano. Olhe segundo Deus. Tenha a fé de Deus. O Senhor tem te revestido de poder e de graça. E se Deus é conosco, então maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles lá. Se posicione. Então hoje é o primeiro dia da semana, como que você já começa? Qual que é o teu posicionamento? Como que você está diante de Deus? Como que você está diante das circunstâncias? Elas estão te sufocando? Há quanto tempo a situação te sufoca? Está no momento de você dar a volta por cima. Está no momento de você olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E já se posiciona e falar, a partir de agora não. A partir de agora as coisas vão mudar.
A partir de agora é uma nova história. A partir de agora eu vou fazer diferente de tudo que eu já fiz até hoje. Até hoje eu vou fazer diferente. Então, em um nome do Senhor, nós faremos proezas, disse o salmista. Pois é, Davi era um homem experimentado com Deus e vai dizer para Saul: Deus já me deu graça e poder. Eu já livrei as minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai, da mão de leão, da mão do urso. E assim como Deus me livrou do leão, do urso, também Deus me livrará das mãos deste filisteu. E aí quando Saul então diz, tá certo, você vai. E tirou da sua armadura e vestiu a Davi. Davi não conseguiu andar com ela. Falou, Davi, não, com isto aqui não. Eu não pelejo com armas humanas. Eu vou descer até lá e do jeito que eu venci o urso e o leão, eu também vencerei esse gigante filisteu. Como? Em um nome do Senhor dos Exércitos. O Deus que peleja por nós. O Deus que entra na peleja. Irmãos, presta atenção. Ó. Ele entra na peleja, quando que ele entra? Quando nós entramos. Se o exército ficou assistindo aquele homem blasfemar, Deus estava do lado de cá com aquele exército. Não, Deus não foi lá. Deus não foi lá para resolver. Agora, quando Davi chega e se posiciona, eu vou lá em um nome do Senhor dos Exércitos. Então Davi desceu para o vale e foi para o embate. Deus foi com ele. Então não adianta nada ficar numa posição, às vezes de defesa, às vezes de medo, de tremor, de terror, e o medo tomando conta, neutralizando as nossas ações, e assim o diabo vai tomando força e vai dominando as circunstâncias. A partir do momento que você se posicionar e disser, não, a partir de agora é diferente, eu vou. E quando você for, tenha certeza, Deus vai contigo. O Senhor é contigo nesta peleja, nesta guerra. E aí o Senhor vai te direcionando, vai abrindo as portas, fecha uma aqui, abre outra ali, e Deus vai guiando os nossos passos. É assim que Deus age através das nossas vidas. Isto é fé. Fé não é aquilo que nos deixa aí, não, eu creio, mas fica parado. Eu creio, mas está com medo. Eu creio, mas está inseguro. Fica dando ouvido para aquilo que as pessoas dizem. Esse teu projeto não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Você nunca fez. E outra coisa, o tipo de personalidade sua não dá certo para esse negócio. Você não tem que ouvir as pessoas. Você não tem que dar ouvido para aquilo que as pessoas estão dizendo. Nós temos que dar ouvido ao nosso Deus. A Ele deve ser a nossa atenção dada. Se o Senhor disser que Ele está conosco, então nós vamos ousar, nós vamos fazer, nós vamos realizar. E aí Deus vai nos guiando, Deus vai nos direcionando. Davi desceu e os irmãos sabem a história. Quem saiu vencedor? Davi sai vencedor. E Golias, com seu tamanho todo e com todas as suas experiências, não foi páreo para Davi? Não foi páreo para o Deus que estava com Davi. Então o nosso Deus não tem alguém que seja páreo a Ele. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que peleja conosco. Mas para tanto, tenha fé, tenha confiança, tenha segurança e haja. Tem que agir, tem que ter atitude, viu? Tem que ir para o embate, vá, ouse, vamos ver o que é que vai dar. Vamos ver no que vai dar. Ora, se eu for para a guerra e realmente perder na guerra, eu volto falando, eu sou um perdedor. Aí sim, mas pelo menos eu fui. Agora ficar falando que é perdedor antes de entrar, antes de pelejar, antes de guerrear, antes de experimentar fazer alguma coisa. Misericórdia, tire essas coisas do pensamento, arranque isso fora. Se posicione no mundo espiritual. Tenha certeza, o Senhor Deus tem nos chamado para uma grande obra e para uma grande vitória. Amém.